Olá, sejam bem-vindos a mais um Só Casa Top, com conteúdo sempre de qualidade para você que quer construir sua casa de alto padrão. E o tema de hoje é consultoria em crédito imobiliário. Certamente, ter um imóvel de alto padrão é um dos sonhos do brasiliense. Afinal de contas, quem não gosta de ter uma experiência de lazer, de privacidade, de conforto, que traz aí um bem-estar e uma qualidade de vida? Todo mundo, até eu, né? Mas o que a gente faz para esse sonho sair do papel? Qual a melhor estratégia? Será que eu consigo usar meu FGTS? O que é melhor? Eu comprar o terreno, a casa já pronta, metade? Tantas dúvidas, mas também hoje nós temos as respostas. Nós convidamos a consultoria Convicta através dos sócios Isabela Lisboa, Raul Rodrigues, que vai falar um pouquinho pra gente sobre essas dúvidas e esse assunto aí, como ter uma casa de alto padrão. Mas antes de falar com vocês, eu queria apresentar a minha amiga de bancada, que tava morrendo de saudade dela, Sabrina Amaral. Seja bem-vinda, Sá! Sempre muito bom estar aqui. E hoje vai ser um dia de muitas experiências, né? Muitas trocas. E vocês também têm pedido muito conteúdo. E agora chegou a hora de esclarecer, né? Exatamente, estamos aqui para isso, né? Então, Isabela, seja muito bem-vinda. Raul, seja muito Obrigado. bem-vindo. É um prazer ter vocês aqui com a gente. E eu queria saber um pouquinho, eu e a Sabrina, da história de vocês. E aonde que a história de vocês se juntaram para poder formar a Convicta. Você começa, Isa? Podemos. Então, primeiramente, não somos um casal, né? Todo mundo pergunta. Realmente, eu e Raul somos sócios. Começamos o nosso vínculo lá em 2011, se não me engano. Sim. Raul foi meu chefe em 2011, fiquei trabalhando com ele 2 anos. Depois saí da empresa que ele era gestor na época, abri um correspondente para mim. E nos reencontramos, né? Nunca perdemos o contato, sempre fomos amigos. Em 2019, Raul me convidou para ser sócia dele em uma nova empresa, que seria a Convicta. E estamos aqui Exatamente. até Uma nova hoje, né? etapa, exatamente com o propósito de trabalhar um público específico, né? Então, nosso Exatamente. mercado em Brasília é sempre trabalhar clientes alto padrão. Foi o nosso modelo de negócio. Isso. Então, a gente começou essa nova parceria, já com a experiência da Isa na parte operacional e eu com a parte comercial, de prospecção. Então, a gente já definiu, já modelou o nosso negócio exatamente com essa questão do público, do cliente alto padrão e imóveis alto padrão em Brasília. Exatamente. E de onde é que veio essa ideia? Foi uma necessidade? Ou vocês resolveram se especializar nisso porque é o que vocês mais sabiam fazer? Por que cliente de alto padrão e na área imobiliária? Pode responder. Pode. Então, a gente já vem percebendo que Brasília é assim, um celeiro de oportunidades mesmo, né? Não só pelo serviço público, e assim mesmo clientes que já têm alta renda, né? Então, assim, a expansão imobiliária já vem sendo observada há muitos anos. Eu mesmo tenho lido muito sobre isso, né? E a gente viu a necessidade realmente de ter, assim, uma empresa que trouxesse a solução para esse público. Claro que existem outros correspondentes, nós não somos uma novidade, mas a gente procurou entender quais são as dores, aonde está o problema, assim, é um atendimento diferenciado, é entender do negócio, é ter opções de crédito, não somente um banco, que inclusive a Isa na época trouxe, deu a opção da gente trabalhar mais de uma instituição financeira, porque até então eu achava que a Caixa somente resolveria, e a gente veio com a ideia de multibancos. Né? Então, com essa ideia de construir uma empresa que trouxesse uma solução para o cliente, dando várias opções para ele, inclusive a questão de taxa de juros, a gente construiu essa empresa juntos, né? E de lá para cá assim, a gente vem colhendo bons frutos. Né? E fora assim, que Brasília hoje é um mercado de alta renda. Promissor, né? Um mercado promissor, alta renda. A gente tem visto aí muitas construções, né, de casas alto padrão, né, em várias localizações de Brasília. Então, assim, a gente tem estado muito
próxima disso aqui, desde a pandemia, que a gente percebeu que as pessoas estavam carentes por sair de apartamentos para ir para casas. Então, assim, nós financiamos e ajudamos a realizar muitos sonhos no sentido de construção de casas. Então, clientes investidores, clientes que já tinham talvez uma pequena casa e foram melhorando o patamar. Então, a gente ajudou muito nesse sonho e a tendência é só melhorar. Né? O serviço de vocês, a gente percebe que tem muita gente que ainda não sabe que existe, como funciona. Isso. E a gente queria entender um pouco na prática, né? Quando a pessoa procura vocês, ela já está vendo um imóvel, ela já tem um imóvel, ela quer construir, ela pode pegar essas soluções todas de vocês? Como funciona? Então, hoje a gente tem observado muito que os clientes, eles estão mais interessados e quando eles procuram, eles colocam com a esposa, que seja com a família, eu quero comprar minha casa, quero trocar, né, quero melhorar o meu padrão. Então, eles vêm em busca, né, da Convicta, principalmente, em relação a ter essa solução de o que eu faço agora. E aí, eu tenho aqui um valor X, mas me falta, sei lá, 1 milhão para eu terminar a minha construção ou para eu finalizar, o que eu preciso? Então, nós entramos em contrato com esse cliente para dar essa solução para ele. Então, a gente, de acordo com o perfil de cada um, logicamente, né, e a gente faz toda uma assessoria até a finalização do contrato, geralmente através de financiamento, mas assim, igual eu falei, a busca hoje em Brasília tem sido muito por construção. Então, a gente, então, pode concluir que o trabalho de vocês é um trabalho personalizado, é isso? Exatamente. Exatamente, é de acordo com o perfil de cada cliente. A gente sempre tem que estudar o perfil, ver em qual modalidade ele se enquadra, dá para saber se ele tem também condições, né, de ter aquele sonho realizado ou não, ou se ele, às vezes ele almeja um valor muito alto, mas assim, aquela renda dele ali no momento não comporta, então a gente faz toda uma análise de crédito nesse sentido. Já aconteceu de algum cliente de vocês, por exemplo, eu tenho uma renda X, eu queria uma casa Y, mas eu não consigo isso aqui, eu consigo uma mais baixa. E, por exemplo, vocês falam, não, dá para chegar, vocês conseguem, Sim, vocês fazem essa análise. É porque assim, hoje a gente tem a entrevista, né, Raul, que a gente faz com o cliente. Então, às vezes, ele acha o seguinte, eu tenho o meu contra-cheque, que eu recebo X, e com aquele contra-cheque eu consigo tantos de financiamento, tanto valor de financiamento. Porém, ele esquece que a esposa dele também trabalha, ele esquece que ele tem uma empresa que tá lá antiga parada e alguma coisa tipo, mas ainda tá rendendo alguma coisa para ele. Ele esquece que às vezes ele coloca um valor ali na conta dele, aquilo ali também soma para o financiamento. Então, assim, a gente faz uma entrevista justamente para buscar a melhor solução para o cliente nesse sentido. Exatamente, assim, o cliente muitas vezes ele não tem essa percepção que a renda dele, às vezes assim, para o banco é maior do que o que ele teria, se a gente for tratar de contra-cheque, né? Exatamente. Às vezes é uma renda informal, além, é um extrato bancário, e assim, exatamente pensando nessa solução, que a gente montou um time, uma equipe com experiência, os nossos colaboradores, eles têm, assim, muitos anos já de mercado, e a gente procura, exatamente para estar sempre se atualizando, a gente faz um ponto de controle toda semana, a gente busca mais informações, a gente vê o que está acontecendo no mercado, a gente vê as tendências e a gente procura atualizar a nossa equipe para que os próximos atendimentos sempre sejam cada vez melhores, né? Cada vez o cliente se sinta assim, mais com as informações mais claras, mais objetivas mesmo, esclarecidas, porque hoje o banco ele mudou o papel, assim, hoje o banco, a função do banco, da instituição mesmo, não é atender o cliente da habitação, o cliente que quer financiamento. Então, o nosso papel como correspondente imobiliário, que somos uma extensão bancária, é exatamente tentar assim, achar a solução da melhor forma possível para o cliente. Então, eu poderia falar que vocês são um filtro do banco. Eu falo assim, que nós somos uma mini agência bancária. Exatamente. Porque além do crédito imobiliário, a gente também tem outros serviços que a gente pode agregar. Então, assim, a gente pode fazer um consórcio, né? Financiamento de veículo, coisas do tipo que agregam. Então, assim, às vezes acontece do seguinte, do cliente estar falando com a gente sobre determinado assunto, numa conversa, ele fala, eu tenho um apartamento quitado, sei lá, digamos que esse apartamento seja de 2 milhões. Só que ele precisa, às vezes não aprova o crédito dele de imediato, mas ele tem aquele imóvel quitado.
Então, ele não sabe que ele pode colocar aquele imóvel como Como garantia. Como garantia. garantia. Então, a gente consegue fazer essa intermediação e falar assim, não, ó, você tem esse imóvel aqui, mesmo que não tenha aprovado que você queira do financiamento para comprar determinada casa, mas você tem esse imóvel que a gente consegue até 60%. Então, a gente já conseguiu viabilizar, né, vários negócios nesse sentido. Você está querendo me dizer, então, que dificilmente alguém vai deixar de realizar um sonho quando procurar convite. Com certeza. Muito difícil. Porque sempre vai ter uma alternativa É ali, muito né? Exatamente. Muito Ah, difícil. muito bom. A gente se especializou justamente para isso, para o cliente não sair do nosso escritório sem ser atendido ou sem ter as suas necessidades atendidas. Assim, só uma aspas, da mesma forma que você disse que às vezes o cliente espera um valor X e a gente às vezes fala com ele que ele não consegue, talvez ele consiga até menos, acontece também da gente, o cliente, um exemplo, tá precisando de 1 milhão e a gente mostra para ele que a capacidade dele é até 1,5 milhão, até 2 milhões, então isso já gera uma outra expectativa, de repente de um imóvel no outro patamar, ou de repente com um acabamento diferenciado, porque às vezes ele estava pensando até um valor X e a gente consegue proporcionar para ele um valor até maior. Isso depende das análises que a Isa falou, toda análise de crédito que a gente faz com o cliente, a entrevista. E fora também um outro parênteses também, em relação ao valor do financiamento. O banco hoje ele libera um percentual que seria para as taxas, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente vive num país que tem imposto para tudo. Então ele paga os valores de TBI e as custas do financiamento. Porém, aquelas custas são devolvidas para ele. Então, o que muitas vezes a gente sugere para o cliente? Ele quer colocar um armário na casa dele, ele quer colocar um porcelanato ou um mármore melhor, o banco libera para ele como se fosse as custas, mas fica para ele. É um reembolso. Então ele consegue ele utilizar da melhor forma possível. Então às vezes aquele cliente ele só comprou imóvel, mas ele não está com condições de reformar agora, então a gente consegue esse crédito a mais, nem que seja para ele comprar, ele conseguir um armário na casa dele e a mulher dele ficar feliz. Tem jeito. Tem. Agora eu sei de onde vem os mais de 100 milhões de créditos gerados e o mais de 2.500 clientes atendidos, né? Exatamente. Então, assim, é um resultado muito, assim, expressivo. Mas a gente sabe também que existem aí os desafios, né? E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente desses desafios ao longo do caminho aí. O que mais foi desafiador para vocês? Então, eu acho que não somente no nosso segmento, eu acredito que em outras áreas, a pandemia, né? E a pandemia, ela mostrou assim, na verdade, antes da pandemia, eu e a Isabela já tinha essa ideia da casa mesmo, assim, da moradia, do alto padrão, das pessoas quererem construir a sua casa própria. E depois, assim, quando veio a pandemia, que talvez tenha sido, no nosso caso, assim, especificamente, bem desafiador, porque o mercado literalmente parou, mas a gente foi na contramão, no sentido de que a gente precisava atender essa demanda que estava crescendo. Porque, assim, no momento da pandemia, as pessoas já começaram a pensar em sair muitas vezes de um apartamento, mesmo com um apartamento grande, mas já para ter a sua própria casa, para ter mais espaço, para ter uma área livre, livre. E aí, com a pandemia, a gente percebeu que não foi o momento da gente recuar e sim da gente expandir. Mas foi desafiador, porque foi não um risco que a gente correu, mas assim, uma aposta, né? E a gente foi bem assertivo porque realmente conseguimos atender a uma demanda muito grande, né? E a gente saiu justamente estávamos no oposto de todo mundo, porque as pessoas, querendo ou não, o empresário, né, naquela situação difícil, muitas pessoas choraram. A gente também chorou, porém a gente conseguiu fazer disso um crescimento para a nossa empresa, porque a gente viu que estava tendo a modalidade de construção financiada, estava crescendo, então o que a gente fez? A gente se especializou em construção financiada naquela época, então a gente começou a atender, começamos a ir atrás de outras coisas, aqui no entorno mesmo, né, que tem o Lago Corumbá 4, então a gente estava com algumas unidades, conseguimos um empreendimento, então fizemos também, crescendo na nossa empresa nesse sentido, porque a gente viu que não adiantava a gente ficar chorando. Porque se a gente chorasse, a gente ia ficar chorando o tempo todo. Então, a gente foi realmente na contramão, e enquanto as pessoas, os outros correspondentes, né, pela situação difícil, pararam e fecharam as portas ou demitiram pessoas, a gente estava contratando. Exatamente. Porque a gente estava com bastante demanda nessa época. Entendeu? Então, foi desafiador. Exatamente, atendendo esse nicho de público que precisava ser atendido. Enquanto que os bancos fechados, as correspondentes fechadas, a gente começou a ter esse público, trouxe esse público para a gente. Falando agora de
novas cidades, né? Novos condomínios. A gente tem visto que Brasília tem crescido bastante nessa sim. questão de condomínio. Tem muita procura. Como que está o mercado, né? O mercado de consumo, como que está sendo? Como que funciona isso? Então, a gente tem hoje o Jardim Botânico, especificamente ali no Tororó, né? Isso. Que está em expansão mesmo. Inclusive, a gente até já fechou parceria com duas construtoras, Construtoras, né? que estão na fase de incorporação ainda, que estão vendo a questão da viabilidade, né? Preparando lá, assim, deixando, vamos dizer, a área, projetos iniciais, os projetos né? iniciais prontos. Então, assim, é uma região que, sem dúvida nenhuma, hoje em Brasília, Isso. é uma região promissora, porque lá realmente está havendo assim, um crescimento exponencial mesmo de E clientes. lá também já tem grandes mercados, shopping, já tem uma Isso, estrutura, um fora, assim, planejamento, né? que lá já tem alguns condomínios, inclusive esse condomínio que a gente está em tratativa com a construtora, ele já vai ser 100% regularizado. Então, assim, inclui mais ainda a Convicta, né, nesse sonho aí da casa própria, no sentido de melhoria, de expansão da casa. E em Brasília, tem lotes que não estão regularizados, né? E a pessoa tem vontade de construir, já tem o seu lote. Nesse caso de Brasília, tem solução Sim, para porque essas questões? vocês estão falando com a Convicta, né? Porque o que acontece? O banco, ele não vai financiar aquele terreno se não estiver regularizado. Tanto é que a gente já tem algumas áreas aí em expansão de projetos de regularização. Porém, existe o home equity, que é o imóvel com garantia. Então, a maioria, se não 90%, principalmente desses, né, dos imóveis de alto padrão que a gente trabalha, os clientes, eles são também clientes alta renda que já possuem outros imóveis. Nesse caso, muitos imóveis já quitados. Então, o que muitas vezes nós fazemos? Fazemos o home equity, né, o imóvel como garantia, para ele comprar aquele terreno e ele construir. Então, geralmente, mesmo que não tenha regularização, aquele cliente que tem um imóvel, né, quitado, a gente consegue transformar esse imóvel em dinheiro para ele comprar. Então, assim, isso acaba facilitando também a questão até da viabilidade da venda, porque ele está comprando à vista, ele não está mais financiando. Exatamente. Entendeu? Consigo usar o FGTS? Não. Geralmente, nos imóveis de alto padrão, a gente não tem usado muito, porque são imóveis até 1,5 milhão. Então, assim, como o nosso ticket médio é um pouco acima disso, então, geralmente, a gente faz, né, alguns contratos, mas, assim, pros clientes alto padrão, alta renda, o imóvel, se passar de 1,5 milhão, a gente não consegue utilizar FGTS. Até 1,5 milhão, sim. Sim. Sim, até 1,5 milhão. E eu tenho o sonho de construir uma casa de alto padrão. Eu tenho dinheiro, mas eu não tenho o dinheiro todo. Aí eu vou procurar a Convicta. O que vocês me ajudam? O que vocês me auxiliam nisso? Então, entra muito na questão do que falamos anteriormente, né, que é o perfil de cada cliente, né, que a gente faz realmente um estudo daquela renda do cliente, da vida dele, para saber se ele consegue, se a gente consegue maximizar todo aquele valor que ele tem, se consegue melhorar. Então, ele quer comprar uma casa de 5 milhões, ele já tem, sei lá, 3, precisa de 2, só que a renda dele só comporta 1,5 milhão. Então, a gente tenta outras estratégias para ele conseguir o restante dos 500 mil. É muito específico, porque cada cliente uma tratativa diferente. Isso. A gente não tem um padrão, assim, a gente tem um padrão de atendimento, né? Mas a gente, cada cliente né? é um atendimento personalizado, porque cada cliente tem uma particularidade, são informações que muitas vezes é um estudo mesmo, como a Isa falou, é um estudo, a gente pega aquilo ali, às vezes a gente leva para nossa casa para a gente dar uma olhada, analisar com calma, para a gente poder trazer uma solução para aquele cliente. Lógico que não estou dizendo que 100% das vezes a gente vai conseguir atender um cliente assim, com a capacidade acima do que ele pode conseguir. Né? Mas a gente procura, assim, na medida do possível, até além disso, buscar assim, o máximo que a gente pode tirar de aproveitamento daquele cliente em termos de renda para poder conseguir o que ele está almejando, né? Exatamente. O financiamento que ele está desejando. Tem uma dúvida, quando se trata de casal, o casal pode usar o FGTS? Se tiver nas regras, né, de até 1,5 milhão, sim.
o imóvel. O imóvel tem que ser avaliado pelo engenheiro até 1,5 milhão. Entendeu? Então, há essa possibilidade, Sim, Sim. sim. mas dentro dessa Isso. faixa, né? Inclusive, a gente já teve alguns casos do cliente, às vezes um valor muito expressivo, né, do imóvel e do financiamento, e colocar, às vezes, um irmão, um casal mais um irmão, um casal mais a mãe, porque a gente não tem quantidade limitadora de participantes no financiamento. Então, tem muita gente que seria mais uma das possibilidades que a gente tem de realmente alcançar aquele cliente, fazer com que ele realize o sonho. E deixa eu te perguntar, e por que isso não é divulgado? Porque a gente sabe tão pouco disso, né? E é uma informação que eu acho tão relevante para uma construção, para uma junção de casas de alto padrão, né? Às vezes eu tenho, o homem tem uma renda, a mulher tem outra, e não sabe que juntando dá para construir, né? os Isso, dois. eu acredito que seja muito assim, o perfil, querendo ou não, em Brasília são poucos os correspondentes que se especializaram em clientes alta renda e clientes alto padrão, né? Geralmente, se você for aí em qualquer agência, vai ter aqueles correspondentes que têm um ticket mais baixo, né? Minha Casa Minha Vida, que não é o nosso caso. Então, assim, hoje a especialização ela é pouca. Então, talvez por isso a divulgação também é pouca. Principalmente quando a gente fala de construção financiada. Exatamente. Quando a gente foi se especializar lá na época da pandemia, um pouco antes, que eu já sabia, mas assim, não fazia com frequência a questão da construção, então, assim, a gente percebeu que tinha muito cliente carente que não sabia nem que existia a possibilidade de construir no terreno de forma financiada pelo banco. Exatamente. E assim, a questão também dos outros correspondentes não terem não sei se somente o interesse, mas mesmo quererem se especializar ou diversificar o seu negócio, em querer se aprofundar nesse conhecimento, porque hoje é um mercado muito promissor, né, como a gente já havia falado. Então, assim, só que são muitas informações. Não somente com relação ao FGTS, que também são muitas regras, a Caixa tem muitas regras para a utilização do FGTS, não somente a Caixa, na verdade, os bancos, mas a regra é uma só, né, para o uso do FGTS. E essa questão do mercado de construção é um mercado que exige, assim, realmente especialização. Não são todos os correspondentes que fazem, nem todas as agências, por exemplo, da Caixa também, não que não faz, mas ela geralmente indica alguém que, né, credenciado que ela tem os seus credenciados ali, que ela pode estar indicando para fazer. Ou seja, é um nicho muito específico que nem todo mundo se especializou. E a gente fala em construção, a gente fala Caixa Econômica, porque só Caixa faz. Exatamente, é exclusivo da Construção Caixa. financiada é um produto exclusivo Caixa. Os outros bancos, o Banco de Brasília, por exemplo, faz financiamento de terreno, então até 90%, que não é o caso dos outros bancos, então tem um diferencial em relação a isso. Mas assim, cliente que quer comprar o terreno e construir, somente Caixa Econômica. Caixa, é exclusivo. E assim, e tem aqueles clientes também, eu já atendi muito também, que é o cliente que tá com a obra, lá, a sua obra de 2, 3 milhões que seja, mas ele ainda não tem recurso para concluir. Acabou o dinheiro, aconteceu alguma coisa, ele não tem. Então, hoje o banco libera, faz com que a gente consiga finalizar essa obra para o cliente. Então, aquelas obras que estão em até 70% de andamento, né, inacabadas, a gente consegue entrar nesse sentido de finalizar essa obra para ele, né, já com a construção. Aí nisso vai um engenheiro, faz um estudo, o cliente tem que ter um projeto, então é uma coisa assim mais detalhada, que talvez por isso não é divulgada, porque as pessoas acham que é muito difícil. As pessoas que eu digo, talvez os outros especialistas em crédito imobiliário. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, estava vendo, né? Porque a gente estuda o cliente, a gente faz uma entrevista com ele, a gente faz de tudo para ele poder fechar o negócio. Então, assim, não é simplesmente uma casa de alto padrão, é um sonho, é a vida das pessoas, né? Isso. E qual é a sensação, Isabela, Raul, de você estar mexendo com o sonho das pessoas, de mudar a história das pessoas? Para mim, é muito gratificante. Eu sou correspondente há 13 anos já, e eu comecei nos meus 16 anos como estagiária da Caixa. E nesse período eu já atendi algumas pessoas da habitação, então assim, me apaixonei ali. Falei, é isso que eu quero. Antigamente eu queria prestar concurso para a Caixa, depois eu desisti. Mas assim, porque eu vi que realmente esse mercado de ajudar as pessoas nessa realização, para mim é muito bom. Então eu já tive casos de cliente, depois de meses, de me chamar para ir para um churrasco, de me convidar, olha isso aqui, mandar uma foto, né, amigos, que eu já fiz muitos financiamentos para amigos, parentes, depois eu estar ali naquela casa, né, ali vendo o que eu ajudei a construir, para mim
É uma sensação muito boa em relação a isso. Exatamente. E a gente até reforça muito isso com os nossos colaboradores, exatamente que a gente está cuidando de um sonho das pessoas. A gente está tratando, não é de uma casa, é de um lar. Isso. É onde ali vai ser construído, né, uma família, é o amor ali dentro envolvido. Então, assim, não é simplesmente somente um financiamento, é muito além de um financiamento, né? Porque quando você realiza um sonho da casa própria, e se tratando de imóveis alto padrão em Brasília, a gente está falando de, assim, além de alto valor, né, que agrega o alto valor, a gente acaba fidelizando esse cliente para a gente, porque Isso. a forma que a gente cuida desse cliente não é de qualquer maneira, né? E acaba que aí também, assim, além da gente fazer amizade com o corretor, que indica o cliente para a gente, com o próprio cliente, às vezes esse próprio cliente ele volta depois, indica um amigo, indica um Isso. parente, e acaba que a gente faz Como já um ciclo ali aconteceu, né? de Uma cadeia, uma né? cadeia. A gente já teve um caso de a gente fazer um financiamento para um médico de uma casa alto padrão, e aí ele convenceu toda a equipe dele também de fazer com a gente. Então foram Exatamente. 7 financiamentos em sequência. Então, assim, Foram anestesistas, né? foram anestesistas. E Então, aí assim, começou por quê? Por conta do atendimento, né? E assim, aí é onde a gente seria o nosso termômetro. Se você atende bem um cliente, se você procura dar solução naquela necessidade, naquela dor, né, que ele realmente está buscando em resolver, e ele retorna com uma outra indicação, é sinal de que o seu trabalho foi reconhecido, foi bem feito, porque ninguém indica ninguém se não tiver tido uma solução naquele problema específico, né? Exatamente. Então, pra gente é isso. E essa união de só casa top com a solução de vocês, eu tenho Vai ser certeza que vai ser uma enxurrada de perguntas Vai. que a gente vai conversar mais vezes, Sim. né? E daqui vão surgir várias casas Sim. de alto padrão em Com Brasília. certeza. E conte com a gente, né? A gente da Convicta está aqui exatamente para dar a solução no crédito imobiliário para você que realmente está buscando Que tem esse sonho, né? Está buscando a casa própria, exatamente. Convicta tem plano A, B, C, D. Tem Pra todo mundo, pra todo bolso. Não vai ficar sem a casa de alto padrão, isso eu tenho certeza. Exatamente. Queria muito agradecer, Isabela, agradecer Obrigada. o Raul. Assim, foi muito esclarecedor pra gente e até para quem está nos assistindo, nos ouvindo, confortante. Não, Porque nós realmente agradecemos também. eu pensava, eu tenho isso. Não, mas olha, você tem essa saída, tem aquela. Isso. É muito legal você chegar num lugar e a pessoa fala, não é não. Não, calma aí. Isso. Olha, a gente pode ver essa maneira, aquela outra. O que a gente tá falando foi o que a gente falou, né? Não é simplesmente uma casa. É um Isso. lar, sonho. é um sonho. São histórias que vão ser construídas ali, né? E eu tenho Mais certeza. do que isso, também soluções, né? As Exatamente. pessoas, elas querem ter opções de solução. Ótimo, Às isso vezes mesmo. eu vou com uma ideia e você dá uma solução muito melhor, né? Isso, Então é isso exatamente. que as pessoas, E acontece. né? Esse é o nosso papel, exatamente. Estamos é isso que as aqui. pessoas querem. Por isso que abrimos esse canal, muitos que tem N perguntas. Tá muito esclarecedor, né? Esse bate-papo. É muito importante trazer essas informações. Sim, certeza. Nós que Nós agradecemos, nós agradecemos. estamos aqui porque precisar e assim, e falar para as pessoas, né, para não desistirem, né? Às vezes realmente vai ali para um corretor, quer comprar aquela casa, é o sonho da sua vida, então não desista, entre em contato com a gente, procure saber do que você é capaz e não só de ficar ouvindo, né, como a Vanessa falou, não, nem sempre é não. Exatamente. É isso. Agradeço Muito a todos. obrigada, Obrigada, presença. A missão é surpreender, né? Sim. E sabe o que vai surpreender você também? Essa parceria Só Casa Top e Convicta. Aguarde o próximo episódio, que daqui a pouco a gente tem mais para vocês. Até lá! Até mais. Até mais. Tchau.